Essa coisa da rachadinha, por exemplo, é um legado que o Bolsonaro deixou para os filhos. Ele fazia e ensinou os filhos a fazer, e assim foi, né, a vida, e tem sido a vida dos filhos. A gente vê a quantidade de imóveis que ele comprou em dinheiro vivo. Isso é óbvio que, né, é dinheiro sujo. Esse filme, né, sobre a vida dele, assim, quando eu soube do filme, do valor do filme, eu já disse, gente, é lavagem de dinheiro. Não tem sentido, né? É lavagem de dinheiro, e eles têm, assim, muito dinheiro guardado pelos esquemas que foram feitos durante essa gestão em algumas pastas específicas, como saúde e educação, né? Muitas organizações sociais que foram escolhidas pelo Bolsonaro, né? Na época pelo ministro da Saúde, para trabalhar para o governo, faziam um papel de ter um contrato superfaturado e devolver o dinheiro, né, para a família de forma já limpa, já lavada, quer dizer, já no exterior, já no paraíso fiscal. Então, assim, dinheiro não é problema para eles. Na verdade, nunca foi. Quando ele assumiu o governo, quando ele assumiu a presidência da República, ele já era rico. Agora, ele é milionário, se não bilionário. Mas eu vou ficar nos milhões, que são as contas que eu fiz ali, do que eu vi dentro da área da saúde e da educação, e da infraestrutura, que também, né, através ali de liberação de recursos para governadores, para deputados, através de deputados, também havia bastante lavagem de dinheiro. Ô Joyce, queria voltar lá atrás para 2018, porque eu estava vendo uma entrevista que você deu, que você disse que o Bolsonaro falou para você, se eu olhou nos seus olhos, se eu tomasse uma facada, e aí depois aconteceu aquele episódio, tal. O que você sabe sobre isso? O que você vivenciou naquele momento? Até engraçado, porque eu contei isso, né, numa entrevista, e veio um monte de bolsonaristas dizendo, como é que pode? Eu estava com o Bolsonaro. Eu, o Bebiano e o segurança, dentro de um carro blindado. A gente estava em Araçatuba, fazendo uma caminhada, que a gente estava fazendo uma caravana pelo interior de São Paulo, e nesse momento tinha muita gente, assim. E o Bolsonaro passou mal. E a gente sempre ficava dentro de uma célula de seguranças. Ficava o Bolsonaro dentro, eu dentro, com o meu celular, sempre fazendo transmissão ao vivo dessas caravanas, né? Então, eu ficava sempre ali do lado dele. Ele passou mal, eu pedi para os seguranças empurrarem ele para uma banca de sorvete que tinha ali, porque estava muito quente, ele estava com colete à prova de balas e mais uma jaqueta por cima para esconder. Pegamos ali um sorvete para ele dar uma resfriada e tal, e já mandei os seguranças levarem ele para o carro. Chegou no carro, ele tirou a jaqueta e tal, e eu falei para ele, olha, tá vendo? Você não pode andar sem colete à prova de balas. É uma loucura que aconteceu aqui. Qualquer pessoa poderia te dar um tiro. Eu tinha sonhado até um dia antes que ele tinha levado um tiro. Qualquer pessoa poderia te dar um tiro, te dar uma facada. E aí ele olhou nos meus olhos, assim, ele estava muito vermelho por causa do calor, e falou para mim, Joyce, se eu levasse uma facada, eu ganhava a eleição. A frase dele foi essa. Eu ouvi, o Bebiano ouviu, que não está aqui mais para nos contar, né? Que infartou, e eu tenho todas as dúvidas sobre esse infarto, todas as dúvidas, assim, que o Bebiano sabia muito, mas muito, né? Então, sim, eu duvido que ele foi. Eu não duvido que ele foi provocado, eu não duvido de um assassinato, não duvido, não estou acusando porque eu não tenho provas. Né? Quem tem as provas de muita coisa é a mulher dele, que resolveu sumir com os celulares do Bebiano, né? Por medo da própria vida, porque sabia que podia ser um alvo. Mas o Bolsonaro falou isso para mim com todas as letras. Joyce, eu queria te perguntar, você que conhece os Bolsonaro de perto, o que está por trás dessa briga entre Michele e os filhos? Como é que o Bolsonaro... Às vezes eu fico pensando assim, sabe, Joyce? O Bolsonaro está doente, que ele não está interferindo nisso, ele está deixando a Michele fazer isso tudo? Como é que você acha que está rolando ali nos bastidores? A relação entre os filhos e a Michele nunca existiu, assim, né? Justamente por aquilo que eu falei no vídeo, que eu ganhei o processo, né? A Michele foi amante do Bolsonaro, aí depois que separou
da ex-mulher. Então, isso foi acontecendo em sequência, né, com todas as esposas do Bolsonaro. Então, os filhos têm uma rejeição muito grande com a Michelle Bolsonaro. Então, a relação nunca foi boa, assim, nunca teve, né, um almoço feliz de família em domingo, né? Só que a Michelle não tinha força. Bolsonaro tinha uma força extraordinária em cima dela. Então, ela se mantinha mais calada, né? Ela era sempre a vencida dentro de casa. Quando a Michelle foi crescendo e o Bolsonaro diminuindo, automaticamente, não é nenhuma questão de saúde, né? Ele foi diminuindo. O Bolsonaro de hoje não é o Bolsonaro que levou, né, multidões e multidões para Paulista e para todos os cantos do Brasil, né? Não é o cara que se apresentava como eu sou o invencível, o imbrochável, né? Porque bastou o Supremo bater o pé que ele já se tremeu todo, né? Então, aquele pseudo, né, Superman, na verdade era um grande bundão que não se manteve em pé, né? Não conseguiu com dignidade receber sua sentença. Então, a Michelle sempre foi dominada ali dentro. Mas as coisas foram acontecendo na campanha. Ela já foi tirando as garrinhas de fora, porque ela já não queria gente dentro de casa. Então, ele construiu um escritório, assim, puxadinho na casa dele, para receber candidatos, líderes de partido, e, enfim, porque ela já não queria. Então, ele já foi, né, meio que deixando ela tirar as garrinhas de fora. E aí ela aos poucos foi crescendo em cima do Bolsonaro, mas isso foi muito aos poucos. Quando ela chegou em Brasília como primeira-dama, ela ainda era muito submissa a ele, fazia o que ele queria, só que ela foi também crescendo, porque quando ela chegou em Brasília, as pessoas gostaram do que viram, né? Gostaram de ver uma primeira-dama fazendo um discurso em língua de sinais, né? Uma primeira-dama toda bonitinha, toda arrumada, toda com aquela, né? Sou a crentinha, fofinha, né? Então as pessoas gostaram do que viram e aquilo foi, né, empoderando a Michelle até ela chegar ao pé de mulher, que daí sim ela ganhou bastante musculatura, né? E aí começou a enfrentar os filhos mesmo. Antes era uma briga dentro de casa, né? Agora a coisa se tornou pública. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, assim, eu acho que se eu fosse a Michelle, eu não ficaria sozinha num cômodo com o Carlos Bolsonaro, que é completamente psicopata, capaz de qualquer coisa. Então, a relação sempre foi muito, muito, muito ruim mesmo. E agora ela veio a público, né? Saiu o que estava dentro do coração, né? Saiu. E eu acho, assim, eu pensei muito sobre esse negócio, se o Bolsonaro sabia ou não dessa bendita gravação. Por mais que muita gente diga que sim, que não tem como ele não saber, ela fez no PL Mulher, ela fez tudo bonitinho, editado, alguém escreveu o texto para ela, mas eu não acredito, eu ainda não consigo acreditar que o Bolsonaro teria esse lapso, né, de mais uma estupidez fazendo isso, porque ele quer que o filho se eleja. Na verdade, ele quer manter o quinhão bolsonarista vivo. Se o Flávio se elegeu ou não, é consequência. Por isso que ele escolheu o Flávio, que é né, assim, é um cone, né? Um cone. Então, ele escolheria qualquer um que tivesse sobrenome Bolsonaro. Michelle, não. Michelle, não. Michelle tem sobrenome, mas não tem sangue, né? Então, Michelle nunca esteve no páreo, nunca esteve no jogo. Tarcísio nunca esteve no páreo, nunca esteve no jogo. Esteve no jogo na cabeça da imprensa, na cabeça. Não, mas na cabeça do Bolsonaro, nunca. É só os filhos. Só os filhos. Só os filhos. Por quê? Porque ele comanda, né? Ele domina, e o que ele quer é manter esse poder nas mãos. Você imagina Michelle Bolsonaro vira presidente da República, dá um pé na bunda do Bolsonaro, né? Como assim, os dois já tiveram as turras, inclusive com agressão física. Então, assim, esse excesso de poder para ela, eles jamais dariam, né? Tanto que está difícil sair candidata ao Senado. Mas eu acho que no final das contas eles vão pensar, um voto a mais no Senado, né, vai ser um voto para a gente. E ela vai ganhar a liberdade que sempre quis. Ô Joyce, você falou que você saiu quando você viu a questão da grana e do golpe.
Então, isso foi no começo do governo. Você sentiu ali já que o Bolsonaro tinha um projeto golpista para o país, pelo que eu entendi. Eu queria saber quem estava envolvido nesse projeto golpista. Por exemplo, o Tarcísio, que é o atual governador de São Paulo, ele era um homem muito próximo do Bolsonaro, tanto que foi escolhido para ser o seu candidato a governador de São Paulo. Esse núcleo tarcisístico ali já sabia disso tudo, já tinha informações a respeito disso. Os partidos aliados, ou era mais um núcleo militar, era uma coisa fechada. Quer dizer que no caso do Tarcísio ele também era militar. Como você descobriu isso? Como você teve clareza de que o projeto dele era golpista? Bom, vamos lá. Em relação ao Tarcísio, eu não tenho como falar porque eu realmente não sei. Porque quando eu descobri isso, foi numa reunião em final de junho, começo de julho, eu não me lembro direito, mas não lembro a data específica, mas era por ali, porque estava já indo para o recesso parlamentar. Eu estava liderando ali fortemente a reforma da Previdência, a gente queria aprovar antes do recesso, não deu, aprovamos logo depois. E teve uma reunião na sala do Bolsonaro, no Palácio. Nessa reunião estávamos eu, o Onyx Lorenzoni, o Hamilton Mourão, o Bolsonaro e mais umas pessoas ali menos importantes. Acabou a reunião, ficamos só eu, Onyx, Bolsonaro e Mourão. Onyx foi conversar com o Bolsonaro num canto e eu fui conversar com o Mourão no outro. E estava nas redes sociais, naquela época, eu não sei se vocês vão se lembrar, aquela coisa, o artigo 142, chama 142 e não sei o quê. E aí eu fui conversar com o Mourão sobre isso. Eu falei, Mourão, que loucura é essa, né? O pessoal, artigo 142, 142, 142. Ele olhou seriamente para mim e disse, isso não é loucura não, Joyce. Nós já temos um documento ali na gaveta do presidente. Nós temos já uma minuta pronta. Chamar 142, basta o presidente assinar. Isso em junho de 2019? 19. Primeiro ano de governo. Aquilo para mim assim foi, eu não sei como explicar, assim, é como se o chão sumisse dos meus pés. Eu tive um arrepio do começo ao fim da coluna, porque eu vi que era verdade, o Mourão não estava blefando, né? Eu saí dali atônita, pensando no que fazer. Não adiantava vir na polícia, porque era o presidente da República. Não adiantava eu falar para a imprensa, porque eu não tinha provas, não tinha documento na mão e ninguém nunca ia dizer que isso é verdade. Até hoje o Mourão, que é um frouxo, né? É um general frouxo, ele diz, não, essa reunião nunca aconteceu, né? Então, o que eu fiz? Eu saí dali e liguei para o presidente Supremo, que era o Toffoli.